Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Tiago. Hoje a gente vai começar um assunto do terceiro ano do ensino médio. A gente vai dar introdução à geometria analítica. Para dar introdução à geometria analítica, a gente começa falando sobre a distância entre dois pontos no plano. Tá? A distância entre dois pontos no plano ele é o primeiro conceito aprendido e ele é um dos mais importantes da geometria analítica, considerando que os conceitos dessa área, grande parte deles vão derivando a partir dessa ideia de distância no ponto, tá bom? Então, vamos aqui. O que é distância o que é a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos, ela, de um modo geral, ela depende do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Tá? Por exemplo, vamos supor aqui que nós tenhamos dois pontos, um ponto A e um ponto B. Sendo que esses pontos eles são paralelos ao eixo X, ou seja, a correspondente deles em Y é a mesma. Que eu vou chamar então de XA e aqui de XB, ao invés de deixar 2 e 5. E a coordenada Y, no caso, vai ficar como se fosse, no caso aqui, YA e YB. Tá? Então as coordenadas do ponto A são XA e YA. As coordenadas do ponto B são XB e YB. Só que, nesses casos aqui, o que a gente pode notar é que YA é igual ao YB. Então, eu vou renomear essa coordenada aqui como um YK. Porque daí agora nós vamos ter XA YK e XB YK. Pronto? Quando acontecer isso de a reta que vai passar por esses dois pontos for paralela ao eixo X, para a gente estar calculando a distância entre esses pontos, vai bastar para a gente estar calculando a distância aqui na horizontal. Então, quando isso acontece, a distância entre os pontos A e B nada mais vai ser do que módulo de XB menos XA. Módulo por quê? Porque a gente está falando de distância e não faz sentido a gente tomar uma distância negativa. O que eu quero dizer com isso? A distância do ponto 2 até o ponto 5 é a mesma distância que do ponto 5 até o ponto 2. São 3 espacinhos de distância, tá? A gente não considera o sinal. Então, reta, dois pontos que podem ser unidos por uma reta que é paralela ao eixo X, a gente desconsidera a ordenada Y e calcula a distância, então, dessa forma aqui. Mas,
Vou chamar de primeiro caso. YA igual a YB. Vamos para um segundo caso. Onde o XA é igual a um XB. E aí eu já vou chamar isso de XK. Tá? Vou colocar um plano cartesiano aqui. Um pouquinho. Quando isso acontece, a gente tem aqui os pontos da seguinte forma. Aqui é o meu XA e o meu XB. Vai ser o meu YA, vai ser o meu YB. Os pontos A e B. Se eu for unir esses dois pontos, o que eu vou ter aqui é um segmento que, no caso agora, é paralelo ao eixo Y. Então, para estar calculando a distância entre esses dois pontos, o que a gente vai precisar fazer? A ideia é análoga ao primeiro caso, onde nós temos ponto A com coordenada, já vou colocar XK. XK YA, ponto B com coordenadas XK YB. Então a distância vai ser o módulo entre YB menos YA. Basta calcular essa diferença aqui, novamente em módulo, tá? Por exemplo, se ponto A tem coordenadas 2 e 5 e o ponto B tem coordenadas 7 e 5, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser o módulo de 7 menos 2, que é igual a módulo de 5, que é igual a 5. A ordem tanto faz, tá? Se eu colocar módulo de 2 menos 7, vai dar módulo de menos 5, e módulo tira o número do... A gente vai tirar o número do módulo aqui sem o sinal, então também vai dar 5, tá bom? Agora a gente vai então olhar para o terceiro caso, que é o mais interessante. Qual é o terceiro caso? XA diferente do XB e o YA diferente do YB. Que na verdade depois a gente pode jogar tanto aqueles dois casos particulares que a gente viu primeiro, nesse outro caso aqui. Tá? Aqueles são casos particulares que a gente consegue depois jogar de cá. Mas é como se a gente tivesse o seguinte, ó. Vou colocar um ponto A aqui. E um ponto B aqui. Aqui eu tenho a coordenada XA, que é a ordenada YA. Aqui eu tenho XB, e aqui eu tenho a ordenada YB. Esses dois eixos ordenados, X e Y, quando se encontram, eles são perpendiculares entre si. Ou seja, um ângulozinho aqui de 90 graus, um ângulozinho de 90, 90 e 90. Eu vou agora traçar uma reta paralela ao eixo Y, que
corta o ponto B. Vou chamar essa reta de R'. Então essa reta é paralela ao eixo Y. R' paralelo ao eixo Y. E agora eu vou traçar uma outra reta que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo X. Eu vou chamar isso de S. Então, S é paralela ao eixo X. O que a gente sabe? Eu vou marcar aqui um ponto P. Que a distância de P até A é igual ao módulo de... O ponto P ele coincide com o B. Então, vai ficar XP menos XA, que é igual a XB menos XA. A distância do ponto P ao ponto B fica YB menos YP, e o YP coincide com o YA. Então fica YB menos YA. A gente vai assumir que esse valor aqui é positivo, maior ou igual que zero, né? Então pode ser zero também. E aqui também, maior ou igual a zero. Então, na verdade, nós temos que a distância de P até A é XB menos XA. E que a distância de P até B é igual a YB menos YA. Mas, o que eu quero, na verdade, é essa distância aqui, ó, do A até o B. Mas, o que a gente sabe? Como essa reta é paralela a essa aqui tem 90, essa daqui, aqui também vai ter 90. Essas duas são paralelas, então aqui também vai ter 90. A gente formou um triângulo retângulo. Se a gente formou um triângulo retângulo e quer descobrir esse tamanho aqui, basta aplicar, então, o teorema de Pitágoras. Então, logo, nós sabemos que AB ao quadrado é igual a PA ao quadrado mais BP ao quadrado. AB a gente está chamando de D, então fica D ao quadrado, que é a distância. PA a gente já calculou ali em cima, dá XB menos XA ao quadrado. BP dá YB menos YA ao quadrado. Tá elevado ao quadrado, muda de lado na raiz. Como é distância, não faz sentido a gente colocar o menos. Então isso daqui vai ser a distância igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. E essa é a fórmula que vocês têm que ter aí no caderninho de vocês. Vamos fazer um exemplo?
eu considerar o ponto A de coordenadas 3 e 4 e B de coordenadas 6 e 8, calcule a distância do ponto A até o ponto B. Então nós vamos ter aqui raiz quadrada de 6 menos 3 ao quadrado mais 8 menos 4 ao quadrado. Então essa distância vai dar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui vai dar 9 mais 16. Então essa distância é igual a raiz quadrada de 25, logo a distância é igual a 5. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Para a gente verificar se vocês entenderam, lá vai um exercício. Que eu tenho esse pontinho aqui, coordenadas 2 e 2, e esse pontinho aqui, coordenadas menos 1, menos 2. Calcule a distância entre A e B. Vocês vão calcular a distância entre A e B e vão postar no Classroom. É isso que eu tinha para falar nessa primeira aula e eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço.